Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, que hoje, inclusive, é muito especial, principalmente se você é um profissional da área da saúde. Se você é professor de educação física, trabalha como personal trainer, se você é nutricionista, fisioterapeuta, médico e para você também que não é um profissional. Hoje a gente vai trazer um tema que é a obesidade dos profissionais da área da saúde. Será que profissionais da área da saúde obesos têm menos credibilidade? É um papo polêmico que a gente abordou em um dos episódios do Grana Fitness, que é o meu projeto para profissionais da área da saúde. Inclusive a gente tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link na descrição. Se você é um profissional da área da saúde e deseja prosperar e enriquecer nessa profissão, eu tenho um canal exclusivo que eu falo sobre essa temática. O canal e o link você encontra na descrição desse vídeo aqui, tá legal? Agora então você vai acompanhar um desses episódios que eu resolvi trazer para esse canal aqui do Caio Senhoretti, que é nosso canal principal, para que você possa acompanhar essa dinâmica de como foi esse episódio, que eu tenho certeza que ele vai ser válido para você que é profissional, para você que é paciente, para você que é aluno. É muito legal, um bate-papo bem descontraído com a minha equipe. Então fique agora com um dos episódios do Grana Fitness. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Grana Fitness e hoje vamos trazer um tema polêmico, um tema que, assim, é muito discutido, a gente aqui estava discutindo antes de começar, mas é uma questão bem... Acho que bem silenciosa. Bem silenciosa, mas que traz uma reflexão legal aqui pra gente. Profissional da saúde obeso tem menos credibilidade? E aí, que será que é? Hoje eu tô aqui com o Caio, né? Não podia faltar. E a Nath. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual que é a opinião de vocês, gente? O que vocês têm aí em relação à experiência mesmo que já passaram, Nath, né? Caio, se já passou com um profissional da saúde, da área da saúde, que é obeso e, né... Vamos atua pegar, numa né? parte assim... Quem que a gente tá falando? Personal trainer, educador físico de maneira geral, né? Nutricionista, médico, dentista, fisioterapeuta. Mas eu ainda acho que tem um escopo ali mais entre médico, nutricionista e personal trainer, né? Bom, mas respondendo diretamente a pergunta, sim, segundo a pesquisa que a gente fez, né? Então a gente fez uma pesquisa antes, né, com a nossa própria audiência, perguntando pro pessoal: você passaria se consultaria? Falei uma consulta. Você de alguma forma contrataria um médico, nutricionista, um personal obeso? E 90, acho que até mais de 90, um pouco por cento da nossa audiência falou que não, porque sente que a pessoa precisa, né, primeiro conseguir nela para poder ter credibilidade de passar. Então, assim, segundo a nossa pesquisa, sim, é isso que aconteceu. Agora a gente vai discutir um pouco sobre esse tema, né? Porque eu conheço profissionais, eu tenho opiniões a respeito e talvez vocês também, né? Por onde a gente poderia começar? Sim. Bom, eu acho que eu vou colocar meu ponto de vista também, né? Coloca aí, Nath. Acredito que a primeira coisa que você deve ser é referência, né? Principalmente no que você faz. Por exemplo, o personal trainer. Eu acredito que eu procuraria uma pessoa que pelo menos tenha ali o mínimo resultado no corpo, nela. Exatamente, uma coxa legal, abdominal legal, os braços legais. Pelo menos isso, né? Já em questão de médico, é uma questão... Muitas vezes você vai no médico e você não sabe quem é a primeira vez, né? Você vai marcar uma consulta, você não sabe quem é o médico. Sim. Mas se pudesse, eu com certeza procuraria a pessoa, assim, que no mínimo tivesse um... Porque a gente estava até comentando aqui, eu falei que essa semana eu falei com a minha sogra que ela não gosta do médico porque ele fuma, ele tava tossindo e tava dando ali a prescrição pra se cuidar, né? E o cara não consegue cuidar dele mesmo. Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí, pra médico, eu preferiria alguém que pelo menos se cuidasse, né? Tivesse no mínimo ali um físico legal, praticasse atividade física que ele fala pra gente fazer, algo do tipo. Então, mas é bem delicado em relação ao médico, você não conhece a pessoa, hoje em dia dá pra conhecer, né? É que assim, eu acho que eu pelo menos também vim dessa geração que você marcava consulta, você nem sabia quem era o cara, mas hoje em dia a pessoa, pô, se ela
pesquisar um pouquinho, ela vai achar o Instagram do cara. Sim, ela vai dá achar... uma futricada. Inclusive, já é uma dica aqui pro pessoal, né? Sim. Pô, se você não tá na rede social, meu amigo, se daqui a pouco você tá fora, né? Não adianta esse negócio de girar em torno de indicações. Pô, até acontecia muito há alguns anos atrás, mas isso cada vez mais vem perdendo força. Sim. Hoje em dia, o melhor cartão de visita não é aquele cartão físico, né? É a rede social. Porque a pessoa quer saber, quem é esse cara? Quem ele ajudou? Faz? Como ele é? Como ele se comunica? Será que eu tô disposta a ir na consulta com ele? Seja o médico, personal, Nutri e tal. Sim. Bom, eu acredito, tá? Que a gente tem digamos, um conflito entre conhecimento e prática nesse papo. Sim. Né? Porque assim, o cara obeso, seja de qual profissão ele for, na área da saúde, parte do pressuposto que ele tem que ter o conhecimento. Isso é o mínimo. Sim. Né? Vamos supor que ele seja um cara que, além de ter o conhecimento, ele, é um cara muito estudioso, ele realmente, ele é muito... Eu conheço, inclusive, um cara, não vou citar o nome aqui, porque não pedi essa autorização pra ele, mas eu conheço um cara que ele é referência em HIIT, no Brasil, pelo menos. Eu já estudei com alguns cursos dele. É um cara muito bom em HIIT. Pra quem não sabe, o HIIT é aquele treinamento intervalado de alta intensidade. É um cara que estuda muito sobre o assunto, traz bastante reflexão bacana sobre o assunto, e ele é obeso. Né? Ou seja, ele fala de protocolo de emagrecimento, ele fala de intensidade, mas ele é obeso. Então, assim, a gente entra nessa linha tênue, né? Tipo, o cara tem muito conhecimento, ele sabe o como fazer, mas ele talvez não faça, ou faça e não surta tanto efeito. Até porque não é só, né, aplicar o HIIT, né? Envolve alimentação, envolve musculação, envolve comportamento psicológico. Mas então eu acho que a briga maior é mais ou menos nisso aí, entre conhecimento e prática. Por outro lado, a gente tem o que também? Os famosos marombas sabedores da academia, né? Aquele cara que treinou há 30 anos e, o cara, falando de quem quer ganhar massa muscular, no caso, né? Mas o cara lá marombão e, tem um conhecimento prático já nítido, né? Ou seja, você olha pro cara e fala, esse cara sabe o que faz pra ganhar massa muscular, porque olha o tamanho do braço, olha o tamanho da coxa, olha o tamanho do peito, o cara é grande. Mas talvez... na teoria ele não saiba tanto, ou até saiba, porque hoje em dia é muito fácil, né, buscar teoria, mesmo que ele não seja formado, não tenha essa autorização para prescrever, ele passa credibilidade por ter um shape legal, e muitas vezes tem pessoas que seguem as orientações desse cara na academia só porque ele passa credibilidade, não é nem porque ele é profissional. Então a gente tem esses dois lados da moeda. Eu acho que a discussão tem que ser pautada em cima disso pra gente começar o papo aqui hoje, né? O que mais? É muito... Assim, falando agora, eu não tinha pensado nesse lado, né? Que a gente tava falando da pessoa que não tem o resultado, tem o conhecimento, e a pessoa que tem o resultado não tem o conhecimento em si, porque isso realmente acontece. Você falou da academia, é uma coisa que acontece demais, eu vejo na academia que eu frequento mesmo, os caras grandão lá, e o pessoal mais chamam de frango, né? Eu adoro ser frango. Tipo eu. Seguindo os caras lá, o que tu faz, como é que tu faz? E o cara, o instrutor lá, que nem é tão grande, porque não usa anabolizante, ou sei lá. Sim. Ele fica até apagado ali, né? Exatamente, ofusca o cara. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, e quem estiver nos ouvindo aí pode responder essa pergunta também nos comentários pra ajudar aqui na discussão. Bom, o cara, ele é obeso, independente da profissão, tá? Ele é obeso na área de saúde. O que é fundamental esse cara ter pra ter credibilidade? Porque, beleza, já estamos chegando num consenso que, ele perde um pouco a credibilidade, porém, se ele tiver o conhecimento teórico, meio que compensa isso. Mas qual é o ingrediente que ele precisa ter para que a credibilidade dele realmente não vá por água abaixo? Na minha visão, é resultado. Se ele mostra resultado em outras pessoas... Isso. Aí, isso passa uma credibilidade maior. Isso vai mostrar. Tipo... É louco isso, né? Mas a gente começa a observar. Eu fico observando também na academia que eu frequento, né? Tem alguns bons personagens gordinhos. E eu sempre fico... E aí, quando a gente foi trazer esse tema, eu fiquei reparando. Eu falei, eu vou dar uma observada aqui com os alunos que ele atende. São pessoas, assim, normais também, ao meu ver. Eu não sei o histórico dessa pessoa. Se é uma pessoa que já teve resultado já, né? E tá ali. Mas se a gente for olhar por esse lado aí, eu teria que balizar por o resultado que a pessoa gera, pra trazer mais credibilidade ou não. Mas eu acho que não é só isso. Porque uma coisa é ele ter resultado... Vamos lá, a gente tá falando do fortão da academia, né?
Ou vamos pegar da blogueira saradona que fala sobre dieta na internet, né? Que ela gera uma porrada de credibilidade. Geralmente é uma ex-BBB que fala sobre dieta e todo mundo sabe que aquela mulher tá falando, a dieta que aquela mulher tá falando. Agora, uma coisa é ela ter resultado no corpo dela. Ou no corpo dele, uma coisa é se a pessoa ter capacidade de gerar resultado no corpo alheio, no corpo dos clientes. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Realmente, a pessoa tem que ter ela tem que saber dar resultado pro cliente dela, paciente que seja, porque aí ela não jogaria, digamos, ela não, na minha visão, ela não perderia, uma coisa compensaria um pouco a outra. Aí eu sou obeso, mas olha aqui, já ajudei milhares de pessoas, e aí? Agora, você é obeso e não deu resultado pra ninguém, caramba, fica difícil, né? Fica difícil acreditar. Sim, né? Sim. E eu queria fazer uma pergunta pro Caio aqui, a pessoa que tem ali o conhecimento, né, e ela consegue gerar um resultado na outra pessoa, por que você acha que ela não consegue gerar um resultado nela? Nossa, hein? É complexo, né? Por que você acha? Porque já que ela sabe, né? Exatamente. Pô, gerou na outra pessoa, mas caramba, por que não gera? Por que ela não consegue gerar nela, né? Pois é. Aí a gente poderia entrar em várias linhas, né? Primeiro, assim, a gente falou até há pouco. É uma questão psicológica. É uma questão que envolve comportamento em relação a treino. É uma questão que envolve alimentação. Quem tá ouvindo a gente aqui sabe, né? Que esse tripé é super importante. Agora, por que ela não consegue gerar nela? E assim, sabe o que eu até gostaria de propor aqui? De repente tem algum profissional obeso até ouvindo a gente, né? E de repente tá aqui para tirar algum insight. Eu queria propor uma coisa, né? Tipo assim, eu vou tentar mudar até assim, vou me fazer uma pergunta, né? Tipo assim, se eu, Caio, fosse obeso, o que eu faria pra usar isso ao meu favor, ao invés de jogar contra? Porque parece que jogar contra, né? Ah, eu sou obeso. Então, a gente já falou de resultado. Então, eu tenho que dar, mas partindo do pressuposto então, que eu não dei resultado ou dei pouco resultado, o que eu faria pra usar isso ao meu favor? Bom, eu tentaria de toda maneira, eu colocaria como um desafio pra mim passar pelo processo. Eu colocaria isso como um desafio. Então eu miraria uma data, eu falaria assim, sei lá, chega a partir do dia tal e outra, eu anunciaria isso na internet, publicamente, porque isso gera comprometimento maior, as pessoas vão te cobrar, eu anunciaria pra família, pros amigos, na internet, eu me comunicaria, falaria, ó, a partir de tal data, até tal data, eu vou estar passando pelo processo, porque eu vou provar pra vocês que eu sei o que eu faço. E que eu dou resultado. Então, assim, vocês vão ver agora um Caio 20 quilos mais magro. Ou um Caio 20 quilos mais forte, se for o caso, se for uma pessoa que vende, né? Hipertrofia. E eu faria isso. Eu faria isso. Porque, caramba, se você faz isso... Inclusive, teve um caso de um americano que ele engordou pra emagrecer. Não sei se vocês viram isso. Ah, eu já vi. Eu vi. Ficou famosíssimo, né? Tipo, o cara, ele era fortão, saradão. E aí, o que ele fez? Ele... Na dificuldade de ajudar um cliente dele lá, parece que tava com muita dificuldade de perder peso, o que ele fez? Ele engordou, propositalmente. Ele ficou 6 meses engordando, o cara engordou muito, perdeu o shape total, e meio que assim, agora nós vamos junto, emagrecer junto. E aí ele passou pelo processo junto. Então assim, isso é muito poderoso. Sim. Eu usaria isso a meu favor, porque isso ajudaria não só a meu físico, a minha saúde, mas também me daria mais credibilidade e incentivaria mais pessoas. Por quê? Porque isso gera empatia. Então, eu acho que conexão. A pessoa que ela tá obesa, o profissional que ele tá obeso, ele pode ter conhecimento técnico, ele pode ter ajudado, mas talvez ele não tenha empatia. O que é empatia? É saber as dificuldades que a pessoa passa ou tá passando e para poder ajudar um pouco mais de perto. Porque imagina só, eu como personal trainer, se eu não soubesse o tanto que é difícil treinar, o tanto que é difícil sentir aquele músculo queimar, o tanto que dá preguiça levantar da cama, o tanto que é complicado se manter assíduo. Se eu não soubesse, eu teria muito mais dificuldade de fazer o que eu faço hoje. Então, eu tenho muita empatia porque eu passo pelo processo todo dia. Sim. Né? Então, acho que é um pouco disso. Nossa, isso leva a favor total, né? Porque a pessoa pode usar pro resto da vida essa experiência, esse processo de mudança. E, nossa, certeza a credibilidade dela eleva total. Então, muito. Fica a dica aí, a sugestão. Muito bom. Sim, muito bom. Eu também gostei bastante dessa ideia. E, assim, eu acho que
eu vi, na verdade, né, algumas respostas ali na caixinha, né, do Instagram, que as pessoas falam muita gente fala assim, o exemplo arrasta. Então, assim, como é que é? Tem, tipo, uma frase que fala... como é que é? Tem uma frase. Nossa, uma frase em inglês? Não. Não, é uma frase que termina com um exemplo. Com exemplo arrasta. Não sei o quê, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, muita gente falando sobre isso. Eu acho que, querendo ou não, dá pra olhar pra isso. Tem que olhar pra isso, de, tipo, você ser o espelho daquilo que você faz, né? Então, tipo, tem que mostrar um diferencial. Se a gente for olhar pra nutricionistas e personal trainer, na minha visão, hoje, eu acho que, com certeza, eu buscaria uma referência de, tipo, essa pessoa, ela tá fazendo o que precisa ser feito, ela tá fazendo... O resultado que ela quer entregar pros clientes dela, pros pacientes, tá acontecendo com ela mesmo? Eu acho que é muito por isso. Eu olharia muito isso. Vocês não acham que tem um desalinhamento de cultura, vamos colocar assim, cultura com a profissão, né? Por exemplo... imagina um cara vegano abrindo uma churrascaria. Sim. Poxa, o cara é vegano e abre uma churrascaria, parece que não faz muito sentido. Aí o cara é obeso querendo atuar na área de saúde. Não parece que tem um desalinhamento de propósito mesmo, se a gente for filosofar, mas é quase um desalinhamento de propósito, né? Tipo, poxa, mas não é possível, porque assim, o mínimo é você gostar, não é que é o mínimo, mas... seria interessante que você gostasse da sua profissão, fosse a sua profissão. Você não é a sua profissão, mas você tem que, de alguma forma, ela tem que dar match com você, com seu estilo de vida, né? E é igual o cara que ensina a ganhar dinheiro sendo pobre. Como? Ué? Não faz sentido. Eu vou ensinar você a ganhar dinheiro, mas eu ando de Uno 99. Né? Não tem sentido. Sim. Então, eu moro na favela, nada de errado com morar na favela, mas, se você tá ensinando o cara a prosperidade financeira, o mínimo é você viver isso. Você tem que provar de alguma forma que você vive isso. Né? Então, eu acho que senão tem um desalinhamento muito grande de... Eu não sei se a palavra é essa, é cultura, mas parece que não dá match, né? Parece que em algum momento vai travar, não soa mentiroso, soa... Não vai deslanchar, né? Porque quando você faz uma coisa que você pelo menos vive ela, você pratica, ou você corre atrás, gera aquela conexão que a gente falou, gera aquela empatia, a credibilidade, mas quando conflita, parece que não faz sentido em algum momento, não vai contra, joga completamente contra. Eu mesmo, tipo, a gente não iria no nutricionista que tivesse com sobrepeso. Sim. Você vai, passa totalmente mas nossa, eu tava com uma dúvida que me fugiu da cabeça agora. Caramba, deixa eu ver se eu lembro. Falando em dúvida, vamos pegar em dúvida aqui. A gente abriu falou pro pessoal ir lá no direct, né, do Personal Online pra poder falar um pouco sobre esse tema pra gente discorrer aqui. Aí teve uma aluna, aliás, eu acho que ela, não sei se ela é aluna, uma seguidora. Ela chama Ana, se eu não me engano. Ela mandou assim, foi uma das que tiveram uma opinião diversa, porque assim, a maioria falou que perde a credibilidade e tal, mas ela falou assim, não, eu confio até, eu contrataria sim, porque no lugar onde eu treino, eu conheço 2 profissionais que são um pouco gordinhos e assim, e eles são muito bons profissionais. Falou um negócio muito assim, né? Aí eu mandei um áudio pra ela, pra tentar entender mesmo, né? Aí eu mandei um áudio, falei, oi Ana, tudo bem? Que legal, obrigado pela sugestão e tal. Eu falei, mas me fala um pouco mais sobre o que é ser um bom profissional pra você, porque eu queria entender o que é vamos lá, o que é um bom profissional? Aí ela falou, ele é muito atencioso, eles são educados, eles me corrigem quando eu preciso, na academia. E aí me veio uma coisa na cabeça, que aí eu gostaria agora de meio que até, não sei se alguém tá ouvindo aqui, que é, digamos, o cliente, falando um pouco pro cliente, né, não pro profissional, mas pro cliente. Quando você procura um profissional, eu acho que tem que estar muito claro na tua cabeça o que você quer com aquela procura. Se eu contrato um nutricionista, eu tenho que saber se é para resolver meu problema de, sei lá, desbiose intestinal, né, uma doença, se é porque eu sou diabético e eu preciso de uma dieta mais controlada, ou seja, também mais voltado para saúde, se é porque eu quero perder gordura, se é porque eu quero ganhar massa muscular, tem que ter se é porque eu sou gestante agora e eu quero uma alimentação mais focada para minha gestação ser saudável. Então, tem vários objetivos quando a gente procura um produto. Quando você vai num médico, geralmente ou é uma prevenção ou é porque deu ruim de alguma coisa, uma doença. Quando você procura um personal trainer, mesma coisa. Eu fui no médico, o médico falou que eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar doente, isso me assustou, eu tô indo pela saúde. Ou, não, e aí é que eu acho que a maioria entra, eu tô indo pra perder gordura, eu tô indo pra ficar mais bonito.
Eu tô indo pra perder a barriga. Tô indo pra ganhar massa muscular. Então, o cliente, você que é cliente, tá ouvindo isso. Quando você vai procurar um profissional, tem que estar muito claro na tua cabeça do porquê que você tá procurando. Por quê? Você procurou, contratou. O que esse cara tem que te trazer de devolutiva, já que você tá pagando? Resultado. Exatamente. E se ele não tá te dando... Porque assim, eu procurei o cara pra perder gordura, mas ele é muito atencioso e educado. Me desculpa, mas ser atencioso e educado é uma obrigação. Então, é o mínimo. É obrigação dele ser atencioso e educado. É uma obrigação. Ele é como profissional pra te atender. Agora, o que torna ele fora da curva? O que né, trazendo pro tema, né? O que dá credibilidade pro profissional? Dar um resultado acima da média. Né? Ser educado, atencioso, isso não é um Por isso que eu perguntei pra moça, né? Não é na minha visão, não é um parâmetro pra falar se o profissional é bom ou ruim. Né? Ele é um profissional mediano. Sim, e é um pouco daquilo que a gente até falou no outro episódio, né? Tipo, não quer dizer que a pessoa é formada, que ela sabe tudo, né? A gente entrou num pouco daquele ponto, né? Tipo, o cara que... Você citou aí, né? Do cara, do maromba da academia, que, tipo, ele tem a experiência prática da parada. Às vezes ele nem é profissional mesmo, ele não é formado. Ele tem a experiência prática. E aí é isso, a pessoa, ela tem que saber... Um ponto que você tá falando, ela tem que saber o objetivo dela e dar credibilidade para aquilo que ela tá buscando, né? Então, se o cara é igual o casamento, né? Casamento. Qual que é a obrigação do cônjuge, né? Seja ele homem, mulher. É ser fiel, a não ser que se tiver um acordo, né? Hoje em dia tem gente que tem acordo diferente. Todo mundo pega todo mundo e tal. Mas se for um acordo de, né? A gente tem ali uma... Como é que chama? Tem um nome, né? União estável? Não, de ter só um. Ah, tá. Meu Deus, fugiu o nome agora. Que tem... um casamento monogâmico, né? Tipo, é só um, não é uma poligamia. Tem, posso pegar mais, não. Então, assim, eu mais um, a gente tá jurando fidelidade, né? No sentido de, né? Teremos só entre nós o relacionamento. O mínimo é você se manter fiel. É a tua obrigação. Sim. Né? Agora, o que torna um relacionamento fora da média? A atenção, o carinho, a tentativa de sempre estar buscando inovar, não deixar na mesmice, não é toda vez papai e mamãe até morrer o sexo, é sempre fazer uma variação e, estimular. Então, eu acho que é um pouco disso, né, da pessoa entender o que é um profissional que está cumprindo com o básico. O básico, né? E um profissional extraordinário, que tem o quê? Credibilidade, né? Então... Eu acho que vale a reflexão, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente como clientes, né? Agora falando um pouco pro cliente. E pro profissional também, né? Se você é profissional, que a maioria que eu acho que é profissional, o foco desse podcast hoje é mais para profissional, caramba, reflita, né? No mínimo, sobre isso, né? Reflita sobre isso aí. Sim. E agora, eu vou até trazer uma história aqui, uma história verdadeira mesmo, né? De quando eu atuava ali como personal trainer. Eu tinha uma colega, que também não vou falar o nome, não sei, não falei com ela que ia citar, que é muito querida, nossa, gosto demais dela, sempre gostei, me dei muito bem com ela, todo mundo estava muito bem com ela, mas ela era obesa, um personal trainer que trabalhava comigo, obesa e fumante. Olha que louco. Cara, obesa e fumante. Ela fumava na porta da academia. Então, entre um aluno e outro, ela ia lá e fumava. E... fumava, nossa, pra cacete, e era obesa, não sedentária, né, porque assim, às vezes até a obesa fala assim, mas eu sou ativo, sou meio... Não, ela é sedentária, obesa, fumante, personal, e tinha aluno. Caramba. Olha só. Olha que louco. Mas aí que tá. O público dela, né, as pessoas que ela atendia, são pessoas que nitidamente precisavam de atenção. Estavam buscando por isso. Né? Então, geralmente ela tinha um público que estava buscando mais qualidade de vida e ela proporcionava, porque ela passava o treinamento para a pessoa ter um mínimo de qualidade de vida. Eram pessoas mais idosas que precisavam ser ouvidas, de atenção, e ela era assim, ela dava um baile. Eu acho que ela, de todas os personal trainers daquela academia, ela era a mais preparada para isso. Eu não tenho a paciência que ela tinha, né? O jeito dela tratar. Então, assim... O que tornava ela uma pessoa diferenciada nesse sentido, mas ela tinha um público alinhado com isso. Ninguém chegava pra ela querendo emagrecer, assim, não tinha uma pessoa com esse objetivo. Então, assim, você que tá nos ouvindo e é um profissional obeso e tudo, talvez, né,
vale a pena você pensar, o que é meu ponto forte que não estético? Porque quando a gente fala de área de saúde, existem vários pontos que você poderia atuar. E talvez, né, pode ter gente obesa que às vezes não tá atuando ou tá com pouco cliente por conta da aparência. Então, pô, mas qual que é o teu ponto forte? Né? Já que você, de alguma forma, de repente, não quer emagrecer ou não pensa nisso, né? Então, qual que é o teu ponto forte? Né? O ponto forte dessa minha colega era esse, a atenção, mas ela já trazia clientes que estavam buscando isso. E não aquele cliente buscando estética. Sim. Né? Então, entra a simpatia, né? Será que é dançar? Tem muita gente gordinha que desenrola na dança, não, né? Não faz atividade ali. Sim. Deve realmente entender também o que dá pra usar conforme o seu nicho ali, se descobrir, né? Não só focar mais, de preferência, buscar arrastar com o exemplo, né? Agora tem uma história que você contou de um médico que a mulher fez uma bariátrica. Sim, a aluna não, uma seguidora mandou uma mensagem falando assim, então, eu acho que, na verdade, não tem, a pergunta era, né, profissional da saúde obeso tem menos credibilidade? Aí ela respondeu assim, não, porque o meu marido, ele fez uma bariátrica com um médico obeso. E aí eu perguntei pra ele, mas por que você é obeso? Ela perguntou, por que você é obeso? Perguntou pro médico. Perguntou pro médico, por que você é obeso? Aí ele pegou e falou assim, porque eu não quero abrir mão de comer o que eu gosto, de comer o que tá na minha rotina, eu treino pra poder comer. E aí ela falou que achou legal que ele foi sincero. Mas e aí, será que ele foi sincero mesmo? Pois é, aí eu te falo, eu acho que esse cara... É porque aí entra naquele conceito. O que tem a ver, o famoso que tem a ver com o carcaça, né? Porque eu também como tudo que eu quero. Sim. Pois é. Olha que louco. Exato. Mas é porque eu sei o que eu faço, né? Então esse cara, às vezes, ele tá com um conceito errado na cabeça de que pra ser magro, enfim, pra ser mais saudável, fitness, ele precisa parar de comer o que ele gosta. Ou seja, um conceito totalmente errado na minha visão. Sim. Até porque eu como tudo que eu gosto. Sim. Exato. Não quer dizer que eu me entupo de chocolate todo dia, mas eu adoro chocolate. Mas toda semana eu como chocolate. E só que com dose, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso, né? Do cara, às vezes, não ter... Ele tem a cabeça de gordo. Exato. A famosa cabeça de gordo. Nesse caso, tem que mudar primeiro a mentalidade, né? Principalmente falando da bariátrica ali, que é um ponto bem delicado. Não adianta você mudar o seu corpo se não mudar a sua cabeça. Exato. E incrível, né? Que o médico tá com a cabeça. Mas é até louco falar sobre isso, né? Mas, por exemplo, o meu pai falando aqui. O meu pai é um cara, é um bariátrico, ele é bariátrico, ele fez bariátrica, mas, tipo assim, não mudou a cabeça. Tá, ele teve até uma discussão uma vez, a gente tava num almoço de família, e aí gerou uma discussão lá de que, ele falando assim, as minhas tias todas fitness lá, as que eram fitness, tudo falando, não, é porque a alimentação saudável é pra emagrecer e não sei o quê. E aí ele falou, não, se eu tiver que emagrecer de novo, eu tenho que parar de comer. Porque não mudou a cabeça. Antes dele fazer a bariátrica, não mudou a cabeça. Aí ficou uma discussão lá, bravo com aquela situação. Calorosa, falando que pra ele poder emagrecer, ele teria que deixar de comer o que ele gosta, né? Se sabotar ali, né? Então, é uma parada que é, primeiro, aqui mesmo, né? A cabeça, a mente. Falando da obesidade, do tema aí, realmente é a mente. Se a pessoa não focar, não mudar ali a mente, não faz o desafio que o cara deu a dica ali, não muda. E isso arrasta, né? Isso traz a credibilidade. Agora, eu vou jogar uma pitada vou jogar uma pimentinha aqui na conversa, né? Tipo assim, esse discurso de que, eu me aceito, estou bem assim, né? Porque vamos lá, tem a galera que... Isso tá muito comum hoje em dia. Tá muito comum, né? O gordinho que fala, né? A pessoa que tá obesa. A pessoa que tá obesa e fala assim, eu tô assim porque eu me aceito assim e pra mim tá tudo bem estar obeso. E tem o outro obeso que fala assim, não, eu tenho consciência de que isso tá atrapalhando a minha saúde, tá negativando, né, de alguma forma, tá influenciando negativamente na minha saúde, isso me incomoda esteticamente e eu estou em busca de emagrecer, eu só não tô conseguindo, não tô me sabotando, ou seja, é um cara que tem a consciência do problema, quer resolver o problema, mas de alguma forma não tá conseguindo resolver. E tem outro cara que meio que lavou a mão. Ele fala, eu não vou fazer nada, porque tô me aceitando. Ele se sabota dizendo que tá bem, né? Sim. Então, aí é que tá. Você acha que ele se sabota, né? O que vocês acham sobre isso?
Eu também vou dar minha opinião depois. Eu acho que é uma autossabotagem mesmo. E não sei, no fundo, talvez seja, sei lá, Acho que ego, porque, por exemplo, o cara que diz que tá ali, que tá obeso, vê que eu preciso mudar, aí a pessoa pode chegar, mas por que você não muda? Aí a pessoa vai falar, mas eu preciso de ajuda. Quem que tem coragem de falar, preciso de ajuda, ou me ajuda, pega na minha mão. Tem que ter humildade pra pedir, né? E o outro, não. Eu acredito que quem falar, não, eu tô bem, eu me amo assim, eu tô saudável, mas do meu ponto de vista, eu acho que não tá bem. Eu acredito que eu cheguei no sobrepeso, quando eu tava ali com meus 90 quilos. 90 quilos. É. Você tem quanto de altura mesmo? 1,73. Só pra gente ter uma referência 1,73. mais ou menos. Mulher, então, 1,73 com 90 quilos. Claro que o peso e a altura não é só isso, mas é referência, mas o teu percentual de gordura era muito alto. 46, eu acho. Imagina, quase metade do corpo era gordura. Exatamente. Então, eu não tava bem. Mas assim, uma pessoa... Se eu falasse que eu tava bem, é porque eu tava mentindo pra mim que eu preciso de ajuda, que eu preciso de alguém pra me auxiliar, pra seguir o caminho certo. Porque uma pessoa que tava assim, já não... A pessoa pode até gostar de tirar foto, pode ser divertida e tal, mas bota ela pra correr, sabe? Sai com um grupo de amigos mais fitness, vamos caminhar na praia. A pessoa mais obesa vai começar a se cansar. Assim, para amarrar um sapato, colocar um salto, uma coisa. Pois é. Eu acredito que nesses momentos aí, ela não vai conseguir disfarçar tão bem. Pode até que consiga, mas assim... acredito que ela não falta... Né? Exatamente. Teve um caso do avião, de uma mulher obesa que, pô, é constrangedor. Você paga uma... Claro, aí não vamos entrar no mérito se a companhia aérea tava certa, errada, mas a mulher foi tentar embarcar, tava muito obesa, ela não coube, né? Dentro do assento do avião, que geralmente realmente é muito apertado. Mas não entrando nesse mérito, imagina o constrangimento que esse sobrepeso não gerou na mulher. E lógico, a companhia teve uma atitude muito ruim, o que piorou a coisa, mas... O fato não é gostoso. Não deve ser gostoso. Não deve né? ser. O que você acha, Bia? Eu acho que, assim, a pessoa, ela se auto-sabota mesmo. Mas seria legal trazer uma pessoa aqui pra poder falar sobre isso, porque eu não consigo imaginar o que passa na cabeça dessa pessoa. Pode ser... A Nath falou, citou os exemplos dela, tipo, se auto-sabota. Porque eu acho que quando ela passa por uma situação, né, dessa, tipo, do avião ou, né, qualquer outra situação que é constrangedora, por exemplo, amarrar o sapato e correr. Uma cadeira de plástico abrir. Poxa, exato, é complicado, é complexo. Eu acho que a pessoa se auto-sabota mesmo. E assim, voltando até no exemplo do meu pai era um cara que, antes de fazer a bariátrica, ele falava que ele tava bem com aquilo, que isso não era problema. Tem até o apelido de pelota. Só que assim... A pessoa faz a piadinha. Tem muita gente que esconde com piada, porque é uma maneira de mascarar, né? Tipo, minha barriga custou caro pra fazer essa barriga. E as pessoas fazem piadas de si própria numa tentativa de esconder uma insegurança. Sim, com certeza. Eu também. Eu acho que é muito isso. E aí, na época, assim, né? Antes dele fazer a bariátrica, eu lembro que ele passou por várias situações constrangedoras. Tanto é que quando ele fez a bariátrica, depois que ele emagreceu e tudo, ele ficava feliz porque ele não precisava mais pedir o extensor do avião pra colocar no cinto do avião, assim, que ele não precisava, ele comemorava isso. Ele comemorava muito quando ele tava saindo dos 3 dígitos na balança. Então, assim, quando ele tava passando por esse processo, eu via que, poxa, pra ele era importante sim passar por esse processo. E era uma coisa que ele, lá no fundo, ele tava se sabotando, entendeu? Lá atrás ele tava se sabotando. Então eu acho que é mais por aí mesmo. Eu também acho. Eu acho que assim... Poxa, uma coisa... Vamos lá, eu acho que são 2 pontos. A pessoa que tá obesa e fala que se aceita assim. Uma coisa é essa pessoa obesa, ela não precisa deixar de ser feliz por... eu sou triste porque eu sou obeso. Não, é porque você pode muito bem ser feliz obeso, né? Eu vou deixar de ir na praia porque eu sou obeso. Não. Você pode ir pra praia, mesmo sendo obeso. Qual é o problema, né? Eu não vou me relacionar, Não, por que não? Você pode muito bem se relacionar sendo extremamente obeso. Isso não é o problema e admiro quem tem esse peito por, apesar de ser obeso, conseguir fazer tudo isso sem nenhuma neura. Porque a maioria das pessoas vão ter neura. A maioria dos obesos vão ter neura com essas situações, né? De se envolver no relacionamento, ir pra praia. Qual que foi o primeiro exemplo? E o outro exemplo que eu dei. Agora, uma coisa...
Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você falar que, tá tudo bem e que você realmente não quer ser uma pessoa mais saudável, mais magra, enfim, mais fitness de alguma forma. Porque, quem que em sã consciência fala, não, porque obesidade é doença, né? O OMS reconhece como uma doença, inclusive pode desencadear outras doenças, pode ser gatilho para outras doenças. Diabetes, problemas de coração, câncer e por aí vai. Problema de libido e tal. Então, quem em sã consciência fala, eu prefiro estar com o pezinho na doença do que com o pezinho na saúde. Quem em sã consciência escolhe por isso, né? E o outro ponto, quem em sã consciência também, deseja passar por essas situações constrangedoras que a gente citou aqui, ou pelo menos, não quer dizer que ela vá passar, mas ela tá muito mais propensa a passar no momento que ela põe o pé pra fora de casa. Sim. Então, assim, quem escolhe em sã consciência passar por isso, né? Nossa, se matar pra subir um lanche de escada, ter dificuldade de subir num ônibus, ter dificuldade de entrar num carro, ter dificuldade de entrar nos lugares, de sentar numa cadeira. Quem em sã consciência prefere isso do que não ter problema com isso. Então, assim, na minha cabeça também, minha opinião, é que, é um ponto sem discussão. Tá pra nascer uma pessoa que vai me convencer do contrário. Isso não quer dizer que eu sou gordofóbico, que eu acho que essas pessoas estão mentindo, mas eu acho sim, agora eu vou entrar num ponto polêmico, que eu acho sim uma irresponsabilidade as pessoas que estão na internet promovendo isso. Ou seja, vamos lá, vamos todo mundo engordar e ser feliz. Você tá promovendo a doença. Sim. Ao invés de promover a saúde. Sim, você tá fazendo com que pessoas, entre aspas, se aceitem em prol de passar situações constrangedoras, em prol de terem mais risco de desenvolver alguma dessas. Você tá fazendo um desfavor, né? Então, assim, uma coisa é você ter pra você, né? Agora uma coisa é você querer divulgar a parada, né? Como se fosse normal, né? Como se fosse normal, né? Poxa, então a minha opinião é bem firme em relação a isso. E assim, sou muito aberto a... tem alguém que discorda de mim. É uma pessoa... Vem aqui, vamos. Quem sabe, a gente tá precisando de alguém pra bater um papo. Sim. Alguém que tenha porque eu acho que nós três aqui estamos concordando com o mesmo ponto. Sim. Mas de repente alguém discorda desse ponto e tá tudo bem. Quem sabe a gente não traz no próximo episódio uma pessoa pra a gente conversar sobre isso. Seria legal. De maneira educada, sempre respeitosa, né? Inclusive, esse é o foco, né? A gente trazer aqui pontos de vista diferentes, né? Sim, legal. Entender, buscar o conhecimento, né? Mas eu acredito muito que nisso aí volta o poder da mente lá, né? A pessoa que prega, que faz isso na internet. Porque ela quer ser livre pra fazer e viver e acha que só sendo daquela forma que ela vai estar vivendo, né? Vivendo para comida, vivendo para as inseguranças. Eu acredito que isso precisa mesmo de uma ajuda psicológica, e o meu ponto de vista, né? Sim. Que eu precisei também. Eu tudo descontava na comida. Quando eu tava triste, eu ia pra comida. Quando eu tava feliz, vou comer. Aí, qualquer motivo de celebração ou de felicidade era a comida. Então, eu busquei me conhecer, entender. E isso vem lá da minha criação, da minha infância, problemas com paternidade, etc. Então, eu acredito que muito... o nosso corpo reflete o nosso interior, né? Reflete o nosso psicológico, reflete o nosso cérebro. Então, acredito que precise... eu aconselharia buscar. Tudo externo, né? Eu acho que todo comportamento que ele pende muito pra um lado, pessoa muito agressiva, ou aquele cara que quer sempre ser o tal e se impor, aquele cara que quer... Ele aparenta ser um leão. Né? Eu conheço vários assim, aparenta ser um leão, uau, o cara bravo, o cara impõe, fala de um jeito, mas no final das contas é uma ovelhinha lá que tá precisando de atenção, que, nossa, é uma criança ferida, né? Então eu acho que em vários aspectos da vida é assim, né? E todo mundo tem os seus pontos, né? Eu tenho, você tem, a Bianca tem. Mas nesse quesito eu acho que é também isso, né? A pessoa que, entre aspas, se aceita, ela tá escondendo ali uma outra verdade que ela dificilmente vai às vezes até descobrir, querer olhar ou até descobrir sozinha. Talvez ela precise de ajuda psicológica mesmo, né? Sim, com certeza. Boa. Mais alguma coisa, gente? Mais algo sobre então fica a dica daí, quem quiser bater esse papo com a gente, né? Acho que seria legal. Marque alguém que vocês acham que seria uma boa pessoa pra estar aqui discutindo com a gente sobre esse tópico, que vai ser um prazer conversar com essas pessoas, né? Boa, pra legal. entender um pouco. Sim, seria bem legal.
Obrigada, gente, pelo papo. Caio, quer deixar algum recado aí pro pessoal? Profissional da saúde, né? Sigam no Grana Fitness, ok? Pra quem esse podcast aqui, talvez até a gente solte ele no Personal Online, né? Por que não? Eu acho que é um tema legal pra soltar no Personal Online também. É um episódio que a gente gravou pro Grana Fitness, mas e pra quem não sabe o que é Grana Fitness, é o nosso novo projeto, segue lá, @Grana Fitness, né? O nosso projeto principal hoje é o Personal Online, né? Mas a gente tem esse projeto na manga aí também. Então, assim, quem não segue ainda, segue lá. Principalmente se você é profissional da área da saúde, Espero que o pessoal tenha gostado e tenha ajudado, né? E o pessoal a entender a credibilidade, os pontos aí. Exato. Passado o recado. É isso, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigada pelo papo. Abraço, pessoal. Valeu.